Ei pessoal, Anderson despachante de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente da Desdoc. Rapidamente eu venho aqui trazer informações para você com relação à ação que a Desdoc, única entidade no Brasil que impetrou a ação judicial contra o sistema Renave. Como vocês começam a ver aí, tá aí as imagens aí da ação judicial promovida, né? E logo agora vocês começam a ver o despacho do juiz, o juiz muito criterioso, que nós entramos com uma ação ordinária e ele colocou essa ação, né, como ação coletiva, né? E para tanto o despacho dele determinou que fosse feita uma ata, né, através de assembleia, para que os associados autorizem essa ação, né? O edital de convocação também está aparecendo aí para vocês, né? Foi feita uma convocação extraordinária pela Desdoc aos seus associados para o dia 4 agora, terça-feira, 4 de novembro, das 16 às 18 horas, aonde vamos ter essa assembleia e feita uma ata, né? Os associados autorizando a continuidade dessa ação. Pessoal, volto a falar que a Desdoc, única entidade a promover essa ação, né, contra o sistema Renave, sistema esse que vem também destruir a nossa atividade e privilegiando os grandes grupos aí, nos casos, as concessionárias de veículos, né, pessoal? Eu quero aqui salientar, pessoal, colocar um ponto muito engraçado, né? As outras entidades representativas que estão correndo aí para regulamentar a profissão, né? Claro que vocês sabem que é o Conselho Federal e os conselhos regionais, né? Uma coisa que eu não sou contra, quero deixar bem claro, mas infelizmente essas entidades meramente hoje estão, a intenção, o foco é de regulamentar a profissão de qualquer forma, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí agora, foi aprovado pela CCJ da Câmara Federal dos Deputados, né? A lei lá, né? Agora, mês de outubro, né? E isso não quer dizer nada. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão vendo aí as imagens da aprovação na CCJ, né? Agora em outubro, não vou me lembrar a data, né? E o Conselho Regional de Minas Gerais aqui, né, até divulgou uma fake news que vocês começam a ver aí agora, falando que já até regulamentou a profissão, né? Postam isso para os despachantes desinformados, né, ficarem alienados a essa informação. É uma fake news, isso não é verdade, né? Ser aprovado na CCJ não quer dizer que foi aprovado. Tanto é que você começa a ver as imagens aí agora também da aprovação, salvo engano, em 2016, tá, gente? Você tá vendo aí agora a aprovação da PL na CCJ no Senado. E o que aconteceu? A lei não foi regulamentada, porque a própria CAS, uma das comissões lá do Senado, ela não permitiu, né, como vem permitindo, a não criação de algumas profissões e a não regulamentação de alguns conselhos. Para aqueles que não sabem, né, a Câmara Federal também enviou, né, um questionamento ao Ministério da Economia. Ministério da Economia hoje, que tem a pasta, né, que acabou o Ministério do Trabalho, está na mão do ministro Paulo Guedes, a aprovação de profissão. O próprio ministro, o próprio Ministério da Economia negou, não tem interesse em regulamentar a profissão, né? A própria Câmara sabe disso. Só que hoje, pessoal, os deputados estão aí, como se diz, tocando o barco, né? Tipo assim, olha, gente, eu estou aqui fazendo a minha parte. Agora, se não regulamentar lá na frente, o problema não foi meu, né? Infelizmente, a gente tem amigos despachantes que estão me questionando, olha, Anderson, você está se colocando contra a regulamentação da profissão? Não, eu não me coloco, até porque essa é a minha atividade
E claro que eu quero uma profissão regulamentada. No entanto, eu não posso fazer uma cortina de fumaça, tampar as ilegalidades, as informações que não só eu tenho, mas os conselhos e os deputados têm, em não regulamentar a profissão e esconder-se de vocês, né? Só mostrar um lado da história, um lado da moeda e a outra não. Então eu venho sim informando aos despachantes, né? E para isso esse canal, né, hoje está atingindo os 1.600 inscritos, né? Porque vê a credibilidade das informações. Volto a falar, não sou contra, tá? Eu sou a favor. E pessoal, é muito engraçado, né? Porque vocês estão vendo aí agora, eu vou colocar a imagem logo após, o senhor Crispim José da Silva, presidente do conselho, em um dos grupos aqui do WhatsApp, um dos seus associados falou assim, olha, a Desdoc entrou com atração contra o Renave, por que o conselho não entra? Aí o Crispim faz essa postagem aí, falando que é mentira, que nós não entramos com a ação. Pessoal, infelizmente não condiz com a verdade e isso é uma ameaça para eles, porque eles deveriam não só de estar correndo atrás da regulamentação, mas de sim protegendo os interesses dos despachantes. Porque, pessoal, e daí? Eu tenho uma profissão, todo ano eu pago anuidade de R$ 1.500 e poucos reais, como é cobrado aqui em Minas, e cadê serviço para a gente? Não tem. Pessoal, tanto entramos com essa ação que vocês estão vendo aí, que tá aí as imagens do doutor Rodolfo, vocês estão vendo aí agora, o doutor Rodolfo é procurador do Conselho Federal e do Conselho de Minas, e a advogada Letícia aí, ó, eles estão acessando a nossa ação, e acessou a nossa ação para procurar informações para encontrar com o presidente do Denatran, porque eles não têm essa informação, né? A ideia, eles estão igual o cavalo, assim, ó, regulamentar a profissão, regulamentar a profissão. O que está acontecendo contra os despachantes, eles não vão atrás, né? Vocês estão vendo agora uma imagem aí que foi publicada ontem, dia 1º, o senhor Crispim se encontrando com o diretor do Detran, e está aí o advogado Rodolfo, diretor do Detran esse que criou aqui em Minas já o Renave, né? Ele baixou uma portaria a 1911/2019, portaria essa que nós já entramos, a Desdoc entrou com uma ação, né? Que proíbe o despachante de pegar o carro zero e levar para emplacar. O diretor do Detran fala que eu tenho que levar o carro para fazer vistoria. Em contrapartida, beneficiou as concessionárias que não vai precisar de fazer vistoria para o despachante perder. Aí fala que entregou ofício para que os despachantes associados ao CRDD tenham benefício em detrimento de outras. Como? E o princípio da isonomia. Não pode um diretor do Detran legislar, criar lei, criar obrigações para um e privilegiar outros, né? O que o senhor Crispim deveria de estar informando os seus associados é o que ele fez, o que ele vai fazer contra a portaria do Detran, né? E deveria o pessoal aí do conselho, não é sentar, gente, né? Claro que é válido, né? Ir lá no GR, ir lá no presidente do Denatran, mas existem forças por trás disso. Não custa nada o CFDD e o CRDD, que tem grandes advogados, né? Para poder impetrar uma ação contra o Renave. É isso que deveria de fazer. Então, pessoal, tá aí as informações que eu venho trazer para vocês com relação à regulamentação da profissão. E no final aqui, pessoal, vocês vão ver aí o veto da presidente Dilma, né? Lá na CCJ, que assim como foi aprovado aqui na Câmara Federal dos Deputados, também em 2016 foi aprovado na CCJ lá do Senado e nem por isso regulamentou a profissão, porque tem o vício de iniciativa. Criar profissão e criar conselho de classe é da União. Quem faz isso é o presidente da República. E já gravamos um vídeo aqui do que o Senado ele segue uma jurisprudência de não regulamentar a profissão, né? Regulamentar profissões, né? De não regulamentar o conselho como federal. Temos uma PL aí para criar o conselho como privado, né? Não como autarquia federal, e já uma nota técnica do Ministério da Economia em não regulamentar.
Então, mesmo, gente, passou na Câmara dos Deputados, digamos que passe no Senado, digamos, tá? Digamos aí, um lobby, né? Sabe como é que funciona a coisa? Passou lá no Senado, aí vai para o veto do presidente da República. O presidente irá vetar, não vai permitir. Mas digamos que o presidente assine, regulamente a profissão. Aí nós temos os guardiões da Constituição, que é o Supremo, que vai falar que é inconstitucional a lei. Então, pessoal, volto a falar, não sou contra, eu sou contra, sim, a essas entidades, a quem está lá na frente, a certos advogados, né, a não falar sobre esse assunto aos despachantes e não ficar colocando fumaça, escondendo o que está atrás, sendo que até o Conselho de Minas Gerais aqui, erroneamente, né, induzindo a erros os despachantes, fala que já regulamentou a profissão. Isso é uma vergonha. Pessoal, curtem esse canal aí, divulguem essas imagens aí, tá ok? E vamos em frente. Fiquem com Deus. É inconstitucionalidade. É inconstitucional. O Conselho Inconstitucional, toma não importa se juízo. veio do Executivo, não importa se veio da Câmara, não importa se veio... É inconstitucional. O Conselho Não, é vice-iniciativa. vice-iniciativa. É, a profissão é inconstitucional. Agora, criação de profissão, a visão do Supremo, da maioria dos juristas, mesmo E do a profissão governo, inconstitucional. historicamente tem sido, é que é inconstitucional. Então não importa se nasceu no Senado o projeto, se nasceu na Câmara, se veio do Executivo. Ótimo. Ronaldo, só porque são várias associações e com Carlos Viana, como diz, a imagem já fala Carlos Viana. Você poderia só passar o seu nome para quando a gente editar, com quem que a gente se Ronaldo encontrou? Martins, o chefe de gabinete dele, no caso. Ronaldo Martins, né? Eu acho que por enquanto, gente, Não precisa nem não sofrer, tem né? nenhuma ação grande que possa ser feita. Mas Eu acho também que não tem que precisa ser, sofrer assim, por nesse isso. caso aqui, entrar na justiça em 2 dias é isso. Esse caso do Rio, de Bahia, de obrigado. Pois Como é. Minas já ganhou. Isso aí Nós vamos fazer um ofício. Pode Essa tirar uma foto da lei- mesa, Ronaldo? pode. Essa lei é muito frágil. É. Aí não está Ela obrigando tem- ninguém a... Ela tem 9 artigos. Não precisa nem ser advogado 4 para ler isso metade, aí um e fala entender de que isso aqui não começar. obriga ninguém a ser. Agora, se o órgão lá está querendo obrigar, está cometendo uma ilegalidade. Não, Ilegalidade resolve hoje na justiça. Ô, João, a Eu vantagem... filmei essa sua fala. Eu posso repassar para os meus associados essa fala aqui? Pode, vocês não Até interpretaram porque errado. as coisas é... Vocês não interpretaram errado o que eu falei, né? Isso É a transparência mesmo, E nem é o senador que está falando, né? É. É o chefe de gabinete. Mas já vi que Mas o chefe de gabinete é o cara que é sabe. o que sabe, exatamente. Tu puder tirar uma de lá, Simone? Porque você vai conversar com o senador e não vai ter informação técnica. Exato. Quando falaram que ele não estava aqui, falaram assim, o chefe de gabinete que vai atender, eu falei, excelente, é o cara que Porque sabe. o senador às vezes conversa politicamente, mas não é. Deixa eu tirar com você aqui, Simone, rapidinho, que aí a gente libera o Não, Ronaldo. minha não, que eu não vou tirar foto. Não gosta não? Não. Então, Ronaldo, eu acho, gente, que por enquanto, é o que eu disse, se chegar, por acaso esse projeto for aprovado lá e chegar aqui, acho que aqui tem muita dificuldade de ser aprovado, porque a maioria dos senadores é contra. Né? ótimo. Assim, Não não vai é ser uma porque, coisa que é- não é que é contra a profissão de Não, despachante, claro, é contra contra essa qualquer bagunça que regulamentação, está sendo feita. porque o entendimento é que é inconstitucional. Ronaldo. Entendimento do Supremo, reiterado várias vezes, entendimento da Presidência da República, reiterado em governos diferentes. Não, e ficar fazendo um negócio que sabe que vai parar, pra quê? E meu Deus? aí é o que eu falei, a minha opinião. verdade, isso Isso não é bom para... Política. É, Para a Se categoria. fosse bom, não tinha grupinho manipulando. exatamente. Entende? Como Se está fosse bom, acontecendo. uma coisa boa, então... CRDD. Item 12, projeto de lei do Senado número 292 de 2014, não terminativo. Regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista e da outras providências. Autoria senador Walter Pinheiro. Relatoria senador Dário Berger. Relatório favorável ao projeto, com 3 emendas que apresenta. Observação à matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Eu quero inicialmente saudar o autor e o relator pelo esforço de
conduzir esse debate que está presente no dia a dia dessa atividade. No entanto, a Lei 10.602 de 2002, que criou os Conselhos Regionais e Federal dos Despachantes Documentalistas, o seu artigo 1º diz o seguinte: o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas dos Estados do Distrito Federal são os órgãos normativos e de fiscalização profissional dos despachantes documentalistas, dotados de autonomia administrativa e patrimonial, com personalidade jurídica de direito privado. E nós, senhor presidente, na legislatura passada, analisamos um conjunto de projetos sobre o mesmo tema, envolvendo outras profissões regulamentadas, e rejeitamos todas por vício de iniciativa, porque a iniciativa é privativa do Executivo, conforme tem reiteradamente o Supremo Tribunal Federal decidido. Eu trago aqui para análise a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade número 1717, de 28 de março de 2003, do ministro Sidney Santos, que diz o seguinte: isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5º, inciso 13º, artigo 22, inciso 16, artigo 21, inciso 24, artigo 70, parágrafo único, artigo 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade a uma entidade privada de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. Portanto, senhor presidente, eu sou forçoso a acompanhar as decisões reiteradas desta comissão sobre o vício de iniciativa por ser privativo do Executivo, que se aplica também nessa matéria, com todo respeito ao nosso relator e ao nosso autor. Portanto, eu voto pela inconstitucionalidade, conforme já fizemos várias vezes nesta comissão. Senadora Luiz, senador